você vê que se realmente o amor, ele tem que fazer bem, né? O Gabriel falou um pouco sobre amor aqui na ministração do louvor, e achei tremendo, tem a ver com aquilo que eu vou ministrar essa noite. Mas como que pode você matar em guerras em nome da religião? Então a guerra, ela acontece em nome da religião, e isso acaba colocando muitas vidas ali, né? Muitas vidas inocentes morrendo, mas é por amor a Deus. Eu estou servindo a Deus. Então eu comecei a questionar um pouquinho que tipo de amor é esse. Como que pode a gente falar que anda no Espírito e acabar de alguma forma matando a fé das pessoas? Como que pode as placas das igrejas, já que tem amor, ao invés de juntar, espalhar? Como se fosse time de futebol, como se cada igreja fosse um time de futebol, por exemplo, um São Paulo e Corinthians, um Palmeiras e Corinthians, um Flamengo e Fluminense. E então eu comecei a orar, eu falei, Deus, que amor é esse? Mas a gente sabe que a Bíblia fala também que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Ou seja, numa tradução mais perto da original, fala assim, ó, o amor de quase todos esfriariam. E aí você entende a realidade do que está acontecendo hoje, não no Brasil, mas no mundo. Aí você entende o tempo profético que a igreja está entrando. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, que está baseado em Apocalipse. Quem tiver com a sua Bíblia na mão e quiser acompanhar, pode deixar nesse texto de Apocalipse, que é Apocalipse 2, versículo 4. Último livro da Bíblia. Na verdade, se eu perguntar para vocês sobre o livro de Apocalipse, muita gente acha que o livro de Apocalipse ele é assustador, acha que ele veio trazer uma mensagem de destruição, uma mensagem do fim de tudo. Mas na verdade, se você parar para pensar sobre o livro de Apocalipse, você vai ver que é um livro que traz esperança. Amém? É um livro que traz esperança. Mas olha só o que fala no versículo 4, aí vocês podem deixar a Bíblia aberta nesse texto. Tenho porém contra ti. Só essa parte. Então, quem que tem algo contra as pessoas? Quem? Deus. Forte isso, né? Então vamos lá. Feche seus olhos por um minuto. Pai, eu coloco diante de ti esta mensagem, Senhor Deus. Espírito Santo, esteja falando comigo. Me dá discernimento para compartilhar ela com a tua noiva, Deus. Senhor, eu te peço que da mesma forma que o Senhor está ministrando no meu espírito, que o Senhor ministra no espírito e no coração de cada ouvinte, de cada vida que está me ouvindo agora e que ainda irá ouvir, ó Pai, esta mensagem, Deus. Espírito Santo, tens liberdade de falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Irmãos, a gente sempre declara que o grande amor de nossas vidas é Deus. Se eu perguntar para qualquer um aqui, quem que é o grande amor da tua vida, a pessoa vai falar, é Deus. E é verdade. Se eu perguntar aqui, quem é o primeiro amor da sua vida, é igual eu falo lá para as minhas filhas, né? Eu sou o primeiro amor da vida delas, né? Mas o primeiro amor das nossas vidas também é Deus. Isso, filhas, aí ó, vocês que têm pais aí, fala isso para o seu pai, tá? Dá essa segurança para ele, porque depois você começa a namorar, para ele ter essa convicção no coração dele, né? Que o primeiro amor da vida, da tua vida, é o teu pai. Amém? Mas faltou alguns améns, mas vamos lá. Eu estava esperando para ouvir alguns améns especiais aqui essa noite, mas falaram na mente, é vergonha, mas falaram. E eu entendo que Deus, quando Ele fala que tem algo contra nós, não é uma palavra de acusação, não é uma palavra de destruição, mas é uma palavra de despertamento. É uma palavra que é para nos despertar para isso.
Hoje no mundo existe uma síndrome que eu chamo de síndrome de Marta. Síndrome de Marta, que na verdade é muitos e muitos afazeres. É muitas e muitas coisas que a gente tem para fazer, é muitas e muitas coisas para a gente gastar tempo. E as pessoas acabam entrando nesta síndrome de Marta. E Marta, na verdade, quem lembra da passagem que fala de Marta e Maria? Que a Bíblia fala, né, só para a gente ganhar tempo, que Marta e Maria, elas iriam receber Jesus na casa delas. E ali elas começam a preparar a casa, tudo certinho, e elas têm que servir Jesus, porque Jesus estaria na casa delas. E Marta, ela começa, quando Jesus chega ali na casa dela, ela começa a fazer as coisas ali, muitos serviços para agradar a Deus, para receber bem Ele, e ela fica indignada que Maria, ao invés de ajudar ela fica ali sentada aos pés de Jesus. E na cabeça dela, Maria precisava se tocar. Espera aí, estamos aqui para servir Jesus. E na verdade, a igreja precisa, o mundo precisa de ter muitas Martas. Só que em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos nos posicionar como Maria. Por quê? Jesus fala assim: Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a boa parte. Infelizmente, os afazeres, até mesmo dentro da igreja, têm roubado das pessoas a melhor parte. E isso vai gerando esse esfriamento espiritual em que as pessoas vão se encontrar. E o amor vai se esfriando e não tem pai, filho acaba perdendo o respeito pelos pais. As pessoas começam entre elas, ao invés de querer transmitir amor, querer fazer o bem, começa a competir. As pessoas começam a não, porque quando fala de amor, porque o que Deus tem contra nós é a falta de amor. E eu estou aqui para dizer uma coisa para vocês, que às vezes a lei fala dos mandamentos. Quando eu transgrido a lei, o que eu faço? Eu estou pecando. E quando os religiosos vão questionar Jesus sobre o pecado e sobre os mandamentos, Jesus ele coloca 2 mandamentos acima de todos os outros mandamentos da lei, que ele fala assim, que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso que ele fala? Todo o seu coração, toda a sua alma, e depois fala de amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, se o amor é o maior mandamento, se eu faço algo na minha vida sem amor, eu estou pecando. Pastor, você está me dizendo que então fazer algo para Deus, fazer algo na vida das pessoas sem amor é pecado? Não é eu que estou falando, foi Jesus que disse. Então quando ele foi ensinar os religiosos sobre esse mandamento, ele falou que este é o maior mandamento. Então se eu transgrido um mandamento, uma lei, eu acabo pecando. E através desse texto, através do que aconteceu com a igreja de Éfeso, eu quero que o Espírito Santo ministre no coração de vocês essa noite algo, e que este amor que vocês têm por Deus e pelo próximo venha transbordar no coração de vocês essa noite, e no meu, amém? Esse é o propósito dessa mensagem. Olha o texto, versículo 2, Apocalipse aí, 2, versículo 2. Conheça tuas obras. Olha o que Deus estava dizendo para a igreja em Éfeso. Conheça as suas obras, tanto o teu trabalho árduo quanto tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que se declaram apóstolos, mas não são, e descobriram que eram impostores. Vocês têm perseverado, suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Irmãos, a igreja em Éfeso,
A cidade em Éfeso, na verdade, era uma cidade estruturada. Imagina uma cidade grande, uma cidade com uma média de 250, 300 mil habitantes, uma cidade estruturada. E uma cidade muito respeitada. E ali tinha também uma igreja muito estruturada. Ali tinha uma igreja onde Paulo mais investiu missões, que ele ficou 3 anos ali ensinando o povo, discipulando o povo. Depois Paulo vai embora daquela cidade, de Éfeso, para fazer missões em outro lugar. Ele deixa ali como pastor Timóteo. Ali naquela igreja também congregava, segundo estudos, Maria, quer dizer, a mãe de Jesus passou a congregar naquela igreja também. E interessante que ali congregava alguém que se dizia que era o discípulo do amor, que era João. Então Éfeso era uma igreja estruturada, uma igreja que tinha uma igreja lá que fazia projetos sociais, uma igreja que ajudava a sociedade, uma igreja relevante. E essa é a situação que se encontra as igrejas. Boa parte das igrejas hoje são igrejas estruturadas. Quantas igrejas aí não estão fazendo projetos sociais? Quantas igrejas aí não estão fazendo a obra? Tem muitas igrejas fazendo tudo isso que eu estou falando. Só que mesmo assim, com essas características que ela tinha, que ela zelava pela palavra, que ela tinha discernimento de saber quem eram os falsos profetas, que ela era uma igreja que perseverava, que era uma igreja que trabalhava muito, que era a igreja do sonho de qualquer um. Imagina, Ana, você está numa igreja, não sei se vocês viram que o André Valadão fez essa semana. Ele estava fazendo um culto ali, isso é tremendo, é muito bonito. Ele estava ali pregando, né, na igreja ali que ele pastoreia, e aí ele falou assim: gente, tem alguém aqui na igreja com aluguel atrasado? Quem está com aluguel atrasado, levanta a mão. Teve uns que ficou com vergonha, né? Mas teve alguns que levantou a mão. Aí ele falou assim: ó, todos vocês que estão com aluguel atrasado, a igreja vai pagar o aluguel de vocês. Forte isso, não é? Ah, pastor, mas ele fez isso por interesse, para fazer mídia, para fazer... Tudo bem. Outra vez o Luiz Hermínio também tinha um rapaz lá com aluguel atrasado, né? Ele teve essa mesma atitude. Então, na verdade, o amor, ele é expressado com atitude. Como o Gabriel ministrou no louvor, se você depender do seu sentimento para amar alguém, você não vai amar. Se você depender da tua alma para amar a Deus, você não vai amar. Aí eu só vou na igreja o dia que eu estou com vontade. Aí eu só vou orar o dia que eu estou com vontade. A gente sabe e sempre compara o relacionamento nosso com Deus com o casamento, porque é uma verdade. Quem é casado sabe que nem todo dia você está super apaixonado pela sua esposa, seu esposo. Todo dia você quer dar beijinho, você quer dar abraço. Tem hora, você não quer fazer isso, mas você decidiu que aquela pessoa vai ficar com você até que a morte o separe. Então, na verdade, a igreja em Éfeso, ela era a igreja dos sonhos de muita gente. Só que ela também estava debaixo dessa síndrome de Marta. Ela também estava presa nesse sistema de Marta. Muito serviço, muita coisa. E quando a gente entende que tudo aquilo que a gente faz sem amor é errado, eu não vou falar nem que é pecado porque é muito forte, né? Embora a Bíblia fale que é pecado, eu vou falar que é errado para ficar mais leve a mensagem, para ministrar no coração mais leve. Mas aí, Deus fala assim: tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu amor, abandonaste o teu primeiro amor. Ele quis dizer o que? Olha, vocês podem fazer muita coisa na vida, vocês podem estar fazendo isso, fazendo aquilo, mas tudo isso sem amor não tem valor. Ah, então eu vou largar a mão de tudo, vou largar a mão de fazer o bem, vou largar a mão porque não tem. Porque quando ele fala assim, ó, que abandonaste aqui no sentido original, é a PM, talvez ele saiba melhor do que o hebraico, mas é a PM, que significa o quê?
é aquela questão de, é como se o marido divorciar de uma esposa e mandar ela embora. Então ele abandonou aquele amor. É como você expelir, deixar, abandonar, não interferir. Então ele falou: tenho porém contra vocês, que vocês estão divorciados de mim. Já viu aquele casal que mora na mesma casa 30 anos, mas onde não tem mais relacionamento, não tem mais comunicação, não tem mais amizade, é só aparência. É só aparência. E infelizmente o amor de quase todos esfriariam devido aos relacionamentos. Está nessa situação. Então a igreja, a gente precisa realmente de um renovo nos casamentos, um renovo do nosso relacionamento com Deus, porque infelizmente o problema é: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Olha só, às vezes perdemos coisas que não queremos. Um jovem, a Yasmin e Eduardo vai casar daqui uns dias. Hoje eles estão super apaixonados. Top isso. Só que essa paixão pode diminuir. Essa paixão pode diminuir. Então eles não querem que isso aconteça. Mas se eles não alimentar o relacionamento, isso vai acontecer. E não é um dia, é a vida inteira. Você ali tendo que alimentar essa chama do amor. Então às vezes a gente perde algo que não quer perder. Sabe, você perde. Imagina assim, você tá andando, você é atropelado. Dramático, hein? Você foi atropelado. Ali você tinha uma correntinha, você tinha um relógio, e naquele momento você estava meio tonto, pegaram você, levaram para o hospital, e você lembra: nossa, pera aí, aquela correntinha de ouro, eu perdi ela, nem sei onde ela está, eu não consigo encontrar ela. Então na verdade, eu falo isso com muito temor. Não adianta você fazer caridade, não adianta você frequentar os cultos, não adianta você morar no mesmo teto que uma pessoa sem amor. E o amor, ele é um fruto do Espírito Santo. Em Gálatas fala, o fruto do Espírito Santo é amor, é o primeiro fruto do Espírito Santo. Quem gera amor nos nossos corações é o próprio Espírito Santo. Isso não vem de homens, isso vem do próprio Espírito Santo. Amém? Posso continuar? Precisa ficar um pouquinho mais leve essa mensagem, né? Então, voltando à síndrome de Marta, Jesus fala ali para ela, fala: olha, a Maria escolheu a boa parte. Só que o que acontece? A síndrome de Marta, ela faz a gente acabar julgando as Marias da vida, aqueles que decidem escolher a boa parte. Irmãos, Davi, ele tinha um anseio pela presença de Deus, ele tinha uma paixão pela presença de Deus. Não precisa abrir a Bíblia não, olha só o que o salmista fala no Salmo 27:4: um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar orientação no seu templo. Amém? Olha que paixão, olha que paixão. E Davi, diante de um pecado, ele não fica preocupado em perder a amizade com as pessoas, de perder a amizade, perder isso, de perder as curtidas que ele tem no Facebook ou no Instagram. Ele não fica preocupado com isso. Olha a reação dele quando ele peca. Salmo 51:10 fala assim: ó meu Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito disposto a obedecer. Amém? Olha que tremendo. Então Davi, ele sabia que ele precisava manter a chama dele do primeiro amor para Deus, a chama
do amor dele para Deus acesa. Então a preocupação dele era alimentar esse amor, era que esse amor estivesse aceso. Então aí, continuando o texto, versículo 5, olha o que fala, ó. Recorda-te, lembra-te, pois, de onde caíste. Olha só o que ele fala, ou seja, eu não sei o que faz as pessoas perder o primeiro amor, eu não sei o que fez você perder o primeiro amor. Irmãos, talvez você está me ouvindo aqui, eu estou falando do nosso amor para com Deus, talvez o seu amor é pelo seu esposo, talvez o seu amor é pela sua esposa, talvez o seu amor é pelos seus filhos, pelos seus pais. Então deixa o Espírito Santo falar com você essa noite. Então existem algumas coisas que vai fazer, que vai ajudar você a perder este amor. E eu vou citar alguns exemplos aqui rapidinho. Por exemplo, às vezes a gente gasta muito tempo em rede social, às vezes a gente perde porque a gente não tem tempo para a família, a gente trabalha. Tem gente que tem 2, 3 empregos, glória a Deus, tem que sustentar a casa, mas aí vai deixando de lado a família, vai deixando de lado a presença de Deus. Então essas coisas acabam fazendo o quê? Fazendo com que eu e você venhamos a perder este primeiro amor. Talvez as distrações, talvez o convívio com o pecado, porque às vezes a pessoa esfria, todo mundo fala assim, é porque tem pecado, e muitas vezes ela não está em pecado, mas é convívio com o pecado, ou seja, ela tem convivido com situações que têm afastado ela da presença de Deus. A Bíblia nos ensina a fugir de alguns ambientes, sabe, a Bíblia nos ensina a tomar cuidado, porque conviver com o pecado é você tolerar o pecado. Você tolerar o pecado dentro da tua casa, você está trabalhando numa empresa, você tolerar aquele pecado, as rodinhas ali escarnecedores, eles tentam te juntar ali, e você tolera aquilo, você fica dando ouvido àquilo, e aquilo acaba fazendo mal para você, e isso vai fazer esfriar teu relacionamento com Deus. Aquilo que a gente assiste muito, vai esfriar nosso relacionamento com Deus, amém? Eu falo assim, ó, tem 3 frases que veio do inferno: tudo é normal, tem nada a ver e é assim mesmo. Já viu? Quando você vê aquilo, a Bíblia fala uma coisa, fala, não é bem assim não. Esse pastor está exagerando. Gente, eu não sou radical, pelo contrário, a não ser aquilo que eu tenho convicção que é pecado. Elas falam, isso aqui eu não tolero, mas está na Bíblia que é pecado? Não, mas não tolera. Aí aquilo que ela não é para ela tolerar, ela tolera. Aquilo que é normal, que levar. Mas o pastor falando isso aí, a falta de amor é pecado. Não é bem assim. O pastor está exagerando, mas a Bíblia que está falando. Amém? Então, na verdade, a gente fala assim, existem muitas pessoas servindo a Deus hoje, mas pelo resultado a gente vê que falta profundidade. Tem largura, mas falta profundidade. Tem largura, mas falta profundidade. Então essa é a palavra. Amém? Então ali, continuando o texto, ele fala isso, ó, recorda-te, pois, lembra de onde caíste. Eu quero que vocês lembrem 2 coisas aqui essa noite. Lembra-te de onde caíste. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o quê? É lembrar. Quando eu falo lembrar, é assim, ó, a sua memória, ela é assim, ela tira foto, ela arquiva, tem coisa na sua memória que está gravada, é arquivada. Então ele está falando aqui para você lembrar. É como se você puxasse o histórico da sua memória essa noite, e lembrar dessas 2 coisas. A primeira coisa que a gente precisa lembrar, se nessa caminhada tua com Deus, você precisa resolver alguma pendência. Lembra, existe alguma pendência tua com alguém? Existe algum assunto que ficou mal resolvido com alguém? Aqui o versículo está dizendo, olha, você precisa lembrar. Às vezes a gente fez coisas que nem lembra, mas que o Espírito Santo venha trazer a luz para lembrar, para que haja conserto. Sabe, às vezes você liberou palavra de morte para alguém. Às vezes você matou a imagem de alguém falando mal de alguém. Ó, lembra-te. Recorda-te. Quer mais exemplo? Talvez você não consegue perdoar alguém, você até foge, você não fala sobre aquela pessoa,
Você prefere não tocar no assunto, mas tem uma pendência aí. Irmãos, aquela pendência vai te acusar para o resto da sua vida se você não resolver ela. Não adianta, não tem como fugir. Você precisa resolver as pendências que você tem deixado no dia a dia. E muitas delas, às vezes você está certo, mas existe uma pendência. E você está amarrado naquela situação. Aí você não entende porque algumas áreas da sua vida não flui. Aí você não entende porque o amor está esfriando. Porque existem pendências. Então ele fala, lembra. E ainda que seja pecado, se a sua pendência é um pecado oculto, resolve. A Bíblia fala, confessai vossos pecados para Deus para ser perdoado, ao homem para ser sarado. Procura alguém de confiança, alguém que você confia, alguém que realmente conhece a palavra, confessa para ele vai orar para você, essa pendência vai ser resolvida. Porque tem muita gente que não consegue ser feliz no casamento, não consegue ser feliz no relacionamento com os filhos, não consegue ser feliz no relacionamento com Deus, porque existe pendências que está carregando aí 1 ano, 5 anos, 10 anos, achando que Deus esquece, achando que não, é passado, mas ela precisa ser resolvida, amém? Essa pendência vai precisar ser resolvida. E a segunda lembrança, então a primeira é essa que eu falei, a segunda é para você lembrar de como era o seu relacionamento com Deus antes, se você já tinha. Então você precisa lembrar o que você deixou de fazer, de praticar, que você praticava antes. Sabe, tem novos convertidos, tem pessoas que estão chegando agora, mas tem gente que já está numa caminhada de 10, 20, 30 anos. E é assim, não ora mais, não jejua mais, não lê mais a Bíblia, sabe, não participa mais de vigílias, não participa mais de nada. A pessoa acabou deixando tudo isso para trás. E ele está falando, olha, recorda-te, porque o problema da nossa frieza também é essa segunda coisa que eu falei, é falta de se alimentar. E se a gente não se alimentar de Deus, a gente vai morrer de fome, amém? Ah, pastor, mas eu não tenho fome. Eu já ouvi gente falar assim, eu não tenho mais fome como antes, ou eu não preciso mais, hoje eu já tenho experiência, hoje eu já sei, eu já conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia 10 vezes, e pode ter certeza que a falta de fome é sinal de que você está doente, amém? E Deus quer trazer cura para a tua vida. Ele vai gerar fome novamente dentro de você pela palavra, fome novamente dentro de você por Deus. E aí, continuando o texto, ele fala, lembra-te, né, de onde caíste. E aí é a parte mais importante, talvez a mais difícil. Versículo 5, continuação. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te. Aqui ele está nos pedindo para a gente se arrepender. Irmãos, não tem outro caminho na nossa caminhada com Deus. Arrependa-se, muda a rota da tua vida, sai daqui essa noite disposto a fazer diferente, resolva as pendências, abandona o pecado, se aproxima mais de Deus, sabe? A igreja ficou orgulhosa. As pessoas, porque tem 10, 20 anos que servem a Deus, elas precisam se policiar, porque ela fica orgulhosa, ela cria ídolos, ela cria muros, sabe? Às vezes eu converso com pessoas e falo assim, nossa James, eu faço um pecadinho aqui, um ali, mas eu sirvo a Deus, eu dou célula, eu faço tempo de mesa, eu faço isso, faço aquilo. Irmãos, não, isso é orgulho. O que Deus mais quer, a verdadeira religião, é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter em santidade, amém? E se purificar. Então não tem negócio. Então a gente precisa se arrepender, porque você é um diamante que está sendo lapidado por Deus. Você entende isso? Que você é um diamante que está sendo lapidado por Deus. Sabe, a Fabiana pregou sobre oração aqui quarta, como estilo de vida.
e fica sempre na minha mente. Porque quanto mais a gente se relaciona com Deus, era para a gente querer mais dele. E infelizmente tem sido ao contrário. As pessoas estão às vezes muito cansadas por causa desses afazeres. Mulher hoje tem que trabalhar fora, tem que trabalhar em casa, tem que cuidar do marido, então está sobrecarregada. Essa síndrome. Mas a gente precisa entender que um dia você marcou um encontro com o noivo, e ele espera você todos os dias para se relacionar com você. E ele sim tem saudade de nós, amém? Ele tem saudade de nós. Então quando você não se encontra com ele, ele está ali te esperando. Ele está ali, pastor, mas eu estou em pecado, mas eu não estou bem. Mas ele está ali esperando você, amém? E continuando, que eu não quero tomar muito tempo de vocês. Tá chovendo? Ou é o ventilador? Nossa. Eu queria que o pessoal do louvor já se posicionasse aqui, por gentileza. Eu queria que vocês fechassem os olhos. Pode deixar a luz acesa por enquanto. Seus olhos fechados. Irmãos, sabe por que muitas vezes as pessoas não têm rendido às pregações, às ministrações? Porque talvez está faltando paixão pela palavra da gente que ministra a palavra, que ministra o louvor. Sabe, às vezes está faltando aquela lágrima nos olhos, aquela chama de fogo em nossos olhos. E a gente precisa buscar isso no altar de Deus. Sabe, as mensagens que saem da nossa boca precisam ter poder, elas precisam ser ungidas, elas precisam ser verdadeiras. Porque o mundo espiritual sabe quando a tua voz, ela está cheia do poder de Deus. Os anjos sabem, os demônios sabem. E uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de mudar ambientes, é capaz de quebrar correntes, não por ela, mas pelo Espírito Santo. Espírito Santo, fala aos nossos corações essa noite. Gera em nós essa fome, essa sede pela Tua presença, Senhor Deus. Pai, que tipo de amor temos expressado, Pai, como igreja? Como pode, por amor, que se dizemos ser a Deus, matar as pessoas? Como pode pessoas em nome da religião destruir crianças, mulheres, homens? E aí a gente vai ali no comentário tomar bandeira, como se eles mereciam. Que tipo de amor é esse que a gente sente? Por isso nessa noite, papai, muda a nossa mente, o nosso conceito do que realmente é amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Espírito Santo, continue falando aos nossos corações enquanto eles cantam essa canção, papai. Pode apagar a luz, vocês ficar bem à vontade agora, a gente tem 5 minutos ainda. Deixa o Espírito Santo falar com você. Quando a música esmorece
o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Irmãos, sabe, o Espírito Santo tem me incomodado tanto esses dias sobre... A gente precisa de ter intimidade com Deus ao ponto de impregnar ambientes com o perfume dele, sabe? De primeiro, a pessoa olhava para um pastor, olhava para alguém que servia a Deus, eles eram capazes de vender as coisas para ele, sem pedir avalista, sem pedir fiador, sem pedir nenhuma garantia. E hoje é triste, a hora que você fala que você é pastor, as pessoas não querem nem vender as coisas para você. Sabe? Por que que está acontecendo? A culpa é do povo? Não, porque está faltando o cheiro do perfume de Cristo em nossas vidas. E não adianta eu querer me achar melhor do que eles aí fora, porque eles vão olhar e vão falar no geral. Então a gente precisa sair daqui essa noite querendo estar impregnado com o perfume dele para mudar ambientes. Às vezes as pessoas reclamam: nossa, meu esposo não se converte, minha mulher não se converte. Tudo bem, às vezes a culpa não é sua.
Mas eu tenho certeza que se você estiver exalando o perfume dele, encharcado do perfume dele, não existe coração duro que vai resistir ao perfume de Cristo. Eles vão se entregar, eles vão se render. Amém? Eles vão se render. Então a gente precisa mudar a nossa forma, não trocar aquele que ama por olhares que nos desejam, ou seja, não troque a presença dele por lugares e nem por pessoas, sabe? O nosso maior problema como cristão é valorizar mais as coisas que ele nos dá do que a presença dele. Quando eu leio a parábola do filho pródigo e você faz um relatório do que acontece ali, o primeiro filho, ele amava o pai? Não, ele amava as coisas que o pai tinha, que ele fala assim: pai, dá-me a herança que eu vou embora, dá-me a herança, pai. Ou seja, a preocupação do filho mais novo não era com o pai dele, com a presença do pai dele, ele só queria aquilo que o pai tinha para oferecer. Aí você olha para o outro lado, você fala assim: nossa, mas o filho mais velho, ele era mais de Deus, ele era apaixonado para o pai dele. E aí também não, porque ele fica indignado quando o filho mais novo se arrepende e volta para casa. Ao invés de o filho mais velho ficar feliz, o que ele fala? Olha, até hoje eu te sirvo, e nem uma carninha, nem um cordeirinho o Senhor me deu para mim fazer um churrasco. Ou seja, o filho mais velho também estava preocupado com aquilo que o pai dele poderia dar para ele, e não desfrutava da presença dele. Irmãos, a gente precisa sair daqui essa noite querendo mais do que as bênçãos que ele pode nos dar, mas querendo sair daqui buscando a presença do Pai, porque o resto é resto. Céus e terras vão passar, tudo vai passar, mas existem 3 coisas que vão permanecer: a fé, a esperança e o amor, que é o maior delas, é o amor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Continue o refrão dessa canção. Faz essa declaração desse refrão, irmãos, antes da gente encerrar o culto. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh Espírito Santo, coloco diante de Ti nossas vidas essa noite, ó Pai. Senhor, esteja mostrando para nós se existe alguma pendência nessa caminhada, papai. Nos mostre, Deus, e nos dá coragem para resolver elas, papai. Espírito Santo, nos dá ousadia, Senhor Deus, mas que nada e nem ninguém venha roubar a Tua presença em nossa roubar, ó Pai, o nosso relacionamento contigo, Pai. Peço essa noite que o Senhor fortaleça aqui a vida de cada um, o lar, a família, Pai. Blinda essas famílias aqui representadas, Senhor Deus. Restaura, Pai, restaura, renova o amor, Pai, do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo, dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, Senhor Deus. Renova o nosso amor pelo próximo, Senhor Deus. Tira dos nossos corações todo orgulho, papai, toda soberba, Senhor Deus. Espírito Santo, eu te dou a liberdade, Deus, de arrancar pela raiz tudo aquilo que não é teu no meu coração, e peço também que o Senhor arranque do corações, ó Pai, de cada um de nós que estamos aqui, papai, que os nossos corações estejam transbordando da tua presença, papai, no nome de Jesus, em nome de Jesus.
Amém? Minha oração, uma igreja apaixonada por Deus, apaixonada, como mártires mesmo, como testemunhas, não ao ponto de ir lá destruir vidas como está acontecendo na guerra, que Jesus não foi destruir vida, Ele deu a própria vida dele por mim e por você, amém? Então que Deus desperte em nós e nessa geração a realidade do que é o amor sacrificial, amor de morte, amém? Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana e até quarta-feira em nome de Jesus. Dá um abraço em pelo menos 10 pessoas hoje antes de ir embora.